A paz do Senhor Jesus para todos. Sejam muito bem-vindos ao canal da Faeste Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição 3 do quarto trimestre de 2024, que tem como título As Promessas de Deus para a Igreja. O texto áureo diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 18. A verdade prática diz: as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo. A leitura bíblica em classe encontra-se em Mateus 28, versículos 18 ao 20, Marcos, capítulo 16, versículos do 15 ao 18, e Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos do 6 ao 8. A introdução diz assim: a Igreja de Cristo é portadora de promessas gloriosas de Deus. Ela foi idealizada pelo Pai, edificada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. É a comunidade dos salvos em Cristo Jesus para adorá-lo, servi-lo e ser a agência propagadora do Evangelho de Jesus. Nesta lição, estudaremos a respeito da natureza das promessas divinas feitas à Igreja, as promessas propriamente ditas e as condições para viver essas promessas de Deus para ela. Então, esta lição, o comentarista se propõe a tratar das promessas que encontramos nas Escrituras Sagradas, principalmente do Novo Testamento, mas também do Antigo Testamento. São promessas referentes à igreja que é o corpo de Cristo aqui na Terra, que são os salvos em Cristo Jesus, aqueles que foram alcançados pela graça salvadora que o Senhor Jesus conquistou ali na cruz do Calvário. Então, todos os salvos em Cristo, que são membros do corpo de Cristo, constituem essa igreja de Cristo. Então, para essa igreja de Cristo, Deus fez muitas e variadas promessas, promessas de salvação, promessas de vida eterna, promessas de revestimento de poder para ser testemunhas do Evangelho nesta geração. Então, nesta lição, vamos tratar dessas promessas, de algumas dessas promessas. Obviamente que não vai poder, no escopo de uma lição bíblica, não é possível tratar de todas as promessas que Deus fez à Igreja de Cristo. No entanto, essas foram as promessas que o comentarista selecionou e que ele vai tratar agora nos tópicos e subtópicos. O primeiro tópico diz assim: a natureza da promessa de Deus para a igreja. Primeiro subtópico: a promessa de sinais sobrenaturais. Evangelho segundo Mateus 28, 18 a 20, revela o estabelecimento da grande comissão de Cristo para seus discípulos. Nesta comissão, 3 palavras resumem a tarefa: ide, ensine e batize, versículo 19. Em Marcos 16, temos uma promessa de que sinais sobrenaturais ocorreriam para confirmar a obra da grande comissão, versículo 17. Como Igreja de Cristo, ao proclamar a mensagem de arrependimento e salvação, devemos esperar que milagres em nome de Jesus aconteçam como realidade de que o reino de Deus está agindo no mundo, Lucas 9, 2. Portanto, estamos diante de uma promessa de confirmação da obra de evangelização. Então, a primeira promessa que o comentarista trata é a promessa da manifestação de sinais sobrenaturais que confirmam a evangelização, que confirmam a obra da evangelização, a pregação das boas novas de salvação de Jesus Cristo a esta geração pecadora. Então, o Evangelho segundo Mateus, no seu capítulo 28, que ali estabelece a grande comissão, que é a ordem que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos,
e que chega até nós hoje, de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a grande comissão. A igreja de Cristo aqui na terra, ela foi constituída para servir a Deus, para adorar a Deus e para proclamar, para propagar as boas novas de salvação em Jesus Cristo. Então, né, a tarefa da igreja se resume aqui nessas três palavras, nesses três verbos: ide, ensine e batize, que está lá no Evangelho segundo Mateus. E também temos a promessa de que sinais, em Marcos 16, de que sinais sobrenaturais ocorreriam para confirmar a obra da grande comissão. Então, o Senhor não enviou os seus discípulos sem os capacitar antes para essa obra tremenda, que é a obra de evangelização mundial. Então, como Igreja de Cristo, quando proclamamos essa mensagem de arrependimento e salvação, devemos esperar que os milagres aconteçam. E, de fato, o que nós lemos, tanto ali no livro de Atos dos Apóstolos, passando pela história da igreja e chegando até os dias atuais, é que, de fato, Deus tem confirmado essa promessa da manifestação de sinais sobrenaturais, durante a tarefa da evangelização. Isso tem acontecido no mundo todo, em várias partes do mundo, nos dias atuais. A história registra muitos fatos extraordinários, de coisas extraordinárias que aconteceram, porque o nosso Deus, ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje, será o mesmo para todo sempre. Então, ele continua operando maravilhas para confirmar a obra da evangelização mundial. Subtópico 2, a promessa de revestimento de poder. Com base na promessa de Cristo para seus discípulos, em Atos capítulo 1, nosso Senhor faz uma promessa de capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho de Cristo. Recebereis a virtude do Espírito, versículo 8. É a promessa do batismo do Espírito Santo para capacitar o crente na transmissão das boas novas de salvação. Além de poder para proclamar, a capacitação do Espírito também nos forja como testemunhas de Cristo, em nossa família, bairros, cidades e nações. Portanto, estamos diante de uma promessa de capacitação espiritual para a evangelização. Então, quando Jesus deu a grande comissão para os seus discípulos, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ele prometeu ficar na cidade de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E isso aconteceu no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo foi derramado e os discípulos que estavam ali no cenáculo, eles foram revestidos do poder do alto, do poder do Espírito Santo, e com ousadia e intrepidez começaram a pregar o Evangelho. E isso tem acontecido também ao longo da história da igreja. Servos e servas de Deus que realmente são revestidos de poder e inscrevem os seus nomes nos anais da história da igreja, proclamando com ousadia, com intrepidez, sem temer a morte, o Evangelho de salvação em Jesus Cristo. Então, essa promessa continua atual, continua válida para os dias atuais. Nós, como crentes pentecostais, nós cremos na atualidade do batismo do Espírito Santo e dos dons espirituais. Nós cremos e pregamos esse revestimento de poder que é necessário para essa tarefa da proclamação das boas novas de salvação em Jesus Cristo, para ganharmos almas para Jesus. Subtópico 3, promessas espirituais para uma instituição espiritual. Ao longo das Escrituras, percebemos que a igreja foi forjada espiritualmente em Cristo. Por isso, a natureza das promessas para a igreja é primariamente espiritual. Notemos como Jesus se refere à igreja em Mateus. Edificarei a minha igreja, Mateus 16, 18. A palavra grega para a igreja aqui é eclésia. É um termo que remonta a uma reunião de pessoas chamadas do mundo para participarem ativamente do reino de Deus. Isso é possível pela obra poderosa de nosso Senhor na cruz. Por isso, a igreja é denominada no Novo Testamento como corpo de Cristo, Colossenses 1:24. O templo de Deus, 1 Coríntios 3:16. A noiva de Cristo, Efésios 5:25 a 27. Assim, uma instituição espiritual tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo. Então, aqui o comentarista, ele vai enfatizar que essas promessas que o Senhor Jesus fez para a sua igreja, que Deus fez para a sua igreja, são promessas espirituais. Elas
primariamente são espirituais, salvação, vida eterna, revestimento de poder, são promessas espirituais. Então, não necessariamente isso exclui promessas também digamos assim, humanas, no nível humano. Não, de forma alguma. Mas essas promessas no nível humano são apenas secundárias. Elas acompanham. As promessas primárias, principais, são as promessas espirituais. Promessa de salvação, promessa de revestimento de poder para pregar o evangelho, promessas de curas, de operação de maravilhas, promessas que Deus vai usar essa igreja, que é o corpo de Cristo, que é a noiva de Cristo, que é o santuário do Deus vivente, Deus vai usar para fazer a sua obra espiritual, que é a obra de salvação das almas que estão perecendo, sem Deus, sem paz, sem salvação. Então, essas promessas são espirituais e foram feitas para uma instituição espiritual. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja, no caso, a Universal Assembleia dos Santos, como está descrito lá na Carta aos Hebreus. Terminamos o primeiro tópico. Se você está sendo abençoado ou abençoado por essa videoaula, não esqueça e deixa seu like, comente, compartilhe nos seus grupos para que mais pessoas sejam alcançadas com essa mensagem aqui da videoaula. Não esqueça que na descrição do vídeo e também aqui na tela você vai encontrar um QR Code, onde você pode apontar aí a câmera do seu smartphone para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia aqui da FAEST Academia. Nós temos curso básico, médio, cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida, curso C, Resistência da Mulher, voltado para o universo feminino, curso C, Esposa de Obreiro, também um curso que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, esse curso Esposa de Obreiro, e nós estamos com descontos aí imperdíveis. Não, aproveite, vai que também na descrição tem um link para você obter maiores informações. Todos os nossos cursos de teologia são reconhecidos pelas convenções evangélicas de todo o Brasil. Nós temos o certificado que, após a aprovação no curso, você vai receber esse certificado. E temos também os PDFs, e todo o material necessário para o seu aprofundamento no conhecimento da palavra de Deus. Tópico 2. As promessas de Deus para a igreja. Subtópico 1. Promessa de vida eterna. O estabelecimento da grande comissão do nosso Senhor, constatamos que a primeira e grande promessa da igreja é a de vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Essa promessa é para todo aquele que nele crê. Ora, aquele que nele crê é salvo pelo Senhor e, consequentemente, torna-se membro do corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo, desde o primeiro dia de seu arrependimento e fé. Veja João 3,16 e 5,24. Então, a primeira promessa que nós encontramos, que é a principal, é a promessa de vida eterna. Então, quando o Senhor Jesus deu ali a grande comissão para os seus discípulos, e de pregar o evangelho, quer dizer, o evangelho, boas novas de salvação, as pessoas estão perdidas. Desde a queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, até os dias atuais, a humanidade caminha a passos largos para a perdição eterna. Para que isso não aconteça individualmente, então, a pessoa precisa reconhecer que é pecadora e precisa reconhecer que o Senhor Jesus Cristo é o seu Salvador e o seu Senhor. E aí, através desse processo de arrependimento e fé no Evangelho, em Jesus Cristo, a pessoa é salva e passa a integrar, então, o corpo de Cristo. E tem a promessa dada por Deus de viver eternamente na presença dele. Então, essa é a primeira promessa que nós encontramos, então, aqui na lição. A segunda promessa é a promessa de poder. Uma vez salvo em Cristo e membro de seu corpo, temos uma gloriosa promessa de poder do alto para sermos instrumentos vivos em que os sinais e os milagres de Deus possam confirmar a palavra que ele nos entregou. Essa promessa foi feita em Atos, foi experimentada naquele tempo e ao longo da história da igreja tem sido confirmada novamente na vida de milhares de servos de Deus que experimentam o batismo no Espírito Santo todos os dias e recebem dons espirituais preciosos para fazer a obra de Deus com fé e ousadia. O mesmo Senhor que batizou em Atos dos Apóstolos ainda batiza hoje.
A segunda promessa que o autor comenta aqui é a promessa de poder, de revestimento de poder. E uma vez salvo em Cristo, uma vez que a pessoa realmente, né, experimentou o novo nascimento, a conversão verdadeira, né, e passou a integrar então o corpo de Cristo, ela recebe essa promessa, né, que é o revestimento de poder para ser uma testemunha de Cristo, ousada, intrépida, né, sem medo, sem temor dos homens, né, disposta a enfrentar tudo e todos para pregar a salvação em Jesus Cristo. Essa promessa foi feita em Atos ali, se cumpriu. Ali no livro de Atos dos Apóstolos, nós temos o cumprimento do dia de Pentecostes, e ao longo da história da igreja, nós temos vários relatos de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, revestidos de poder, que realmente causaram alvoroço na sociedade em que viviam. E essa promessa, ela continua válida até os dias de hoje, né? Continua atuante, né? Neste exato momento que nós estamos aqui gravando essa videoaula, tem crentes em outras partes do mundo sendo revestidos de poder, recebendo o batismo do Espírito Santo, dons espirituais, para serem, então, instrumentos nas mãos de Deus para levar almas aos pés do Senhor Jesus. Busque, você que não é batizado do Espírito Santo, está vendo essa videoaula, busque a Deus com fé, com determinação, que você vai também receber esse batismo no Espírito Santo e ser revestido de poder, porque essa promessa é para toda a igreja de Cristo, toda a igreja verdadeira de Cristo, até a sua volta, a volta de Jesus. Subtópico 3, a promessa da glorificação do nosso corpo. No mesmo corpo do texto bíblico em que se encontra a promessa do revestimento de poder, em Atos 1, também se encontra a promessa da vinda do Senhor. Varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Atos, capítulo 1, versículo 11. A palavra de Deus nos mostra que, quando nosso Senhor arrebatar a sua igreja, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. 1 João 3:2. Quando o nosso corpo for glorificado, o veremos face a face, e o conheceremos como também ele nos conhece. 1 Coríntios 13:12. Que promessa gloriosa! Então, aqui nessa terceira promessa, terceiro subtópico, né, onde o comentarista fala da terceira promessa, é a promessa da glorificação do nosso corpo. Isso vai acontecer no dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e receberão seus corpos glorificados. E nós que estivermos vivos, se estivermos vivos, nesse dia do arrebatamento, também seremos transformados e receberemos também esse corpo glorificado para estar na presença do Senhor por toda a eternidade. Que promessa gloriosa que o Senhor nos fez e está prestes a se cumprir. Todos os sinais escatológicos que precederiam a volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja já ocorreram, já aconteceram ou estão acontecendo diante de nossos olhos. Não sabemos quando a promessa do arrebatamento vai se cumprir, mas temos um Deus que promete e cumpre, que vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Então, nós vamos realmente receber esse corpo glorificado e veremos o Senhor face a face e conheceremos ele também como ele nos conhece. Glórias a Deus. Tópico 3. Condições para viver as promessas de Deus. Primeira condição, é preciso crer. As Escrituras mostram que perseverar na fé em Deus é condição indispensável para viver o tempo do cumprimento de suas promessas. Atos, capítulo 2, versículo 1. A Bíblia mostra que Abraão recebeu uma promessa de que seria pai de uma grande nação. Ele creu em Deus, perseverou na fé e isso lhe foi imputado como justiça. Romanos 4:3. Nestes últimos dias, precisamos reanimar a nossa fé nas promessas de Deus. É tempo de confiar no Senhor e se fortalecer na força do seu poder. Efésios 6:10. Então, a primeira promessa, ou melhor, a primeira condição para viver as promessas de Deus é crer.
Crê em Cristo Jesus, crê que Ele é o Senhor e Salvador, crê que Ele morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, crê que Ele ressuscitou corporalmente ao terceiro dia, conforme a sua promessa, crê que Ele vai voltar para buscar a sua igreja, crê que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, que homens separados por Deus a escreveram, crê na preservação da palavra de Deus que chegou até nós, crê. Você precisa crer para poder realmente experienciar as promessas, todas as promessas que Deus fez na sua palavra, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Abraão é o nosso pai da fé. Ele creu. Deus o chamou para sair de Ur dos Caldeus e ir para uma terra que ele não conhecia. E a Bíblia diz que ele creu. Não foi por alguma obra de justiça que ele tenha feito. Não, porque ele creu na palavra de Deus, ele creu na chamada de Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Da mesma forma, nós não vimos Jesus, nós não vimos Jesus ser crucificado, nem Jesus ressuscitado, nós não vimos, mas nós cremos. Pela fé, nós aceitamos todo o relato das Escrituras sobre o sacrifício vicário, sobre a morte expiatória que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário. Então, isso nós também somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Então, é tempo de confiar no Senhor e se fortalecer na força do seu poder. Creia, porque o Senhor vai cumprir as suas promessas na sua vida. A segunda condição é preciso ser fiel. Uma vez que cremos no Senhor, devemos nos apresentar a Ele de maneira fiel. Os discípulos de Cristo, conforme nos mostra Atos, permaneceram fiéis diante do que ouviram diretamente do Senhor. Atos 1:8. Não importa o tempo que passe, nos apresentaremos a Deus em fidelidade, como fez Jó, que, mesmo sem saber que era alvo da malignidade do diabo, que tirou-lhe os bens, os filhos e a saúde, manteve-se fiel. Como Daniel, lançado na cova dos leões, ainda assim permaneceu fiel ao Senhor. Tomemos as palavras de Jesus. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Então, a segunda condição é ser fiel. Depois que nós cremos que o Senhor Jesus é o nosso Senhor, nosso Salvador, entregamos nossa vida a Ele, em arrependimento e fé, depois de todo esse processo do Novo Testamento, revestimento de poder, começamos a fazer a obra de Deus, pregar o Evangelho. É preciso ser fiel até o fim, até a morte. Essa realmente é uma segunda etapa que, infelizmente, muitos acabam sucumbindo. Eles aceitam a Cristo de verdade, com o coração sincero, mas ao longo do tempo, começam a se envolver com outras coisas daqui da terra e vão enfraquecendo na fé, vão deixando de ser fiéis. Então, é preciso ser fiel para que você possa realmente experimentar todas as promessas que o Senhor fez para a sua igreja. Então, como diz aquele ditado popular, que nadou e morreu na praia. Então, nós não podemos fazer isso. Temos que manter a chama acesa, clamar a Deus para que o Espírito Santo reavive a fé em nós, para que nós possamos prosseguir fiéis até o fim, para receber, então, a coroa da vida. Assim como Jó, que se manteve fiel a Deus, mesmo diante das provações que ele enfrentou, Daniel, que foi lançado injustamente na cova dos leões, permaneceu fiel ao Senhor, e também, e muitos outros personagens da palavra de Deus que também foram fiéis até o fim. O Ananias, Azarias e Misael também, ali na fornalha de fogo ardente, e muitos outros. E também o relato da história da igreja. Quantos irmãos e irmãs em Cristo, nossos, que morreram ali no Coliseu Romano, devorado pelas feras ali do Império Romano, mas permaneceram fiéis a Cristo e não negaram o Senhor. Então, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, disse o Senhor Jesus. E
palavras ressoam e chegam até nós, que vivemos no século XXI. A terceira condição é preciso obedecer a Deus. Então, crer, ser fiel até o fim e obedecer. Obedecer é a condição para que Deus cumpra suas promessas na vida de alguém ou de um povo, bem como de sua igreja. A ordem era clara para os discípulos: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas, capítulo 24, versículo 49. Há tanto valor para Deus na obediência que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que oferecer sacrifícios. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Assim, é tempo de estar na presença de Deus em santa obediência. Então, a terceira condição é obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus. Ah, mas eu não estou vendo Deus, Deus não está falando comigo. Está falando contigo pelo texto das Escrituras Sagradas. Quando você abre a Bíblia, a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, lê, medita e põe em prática, Deus está falando com você. Então, é preciso obedecer a palavra de Deus. Claro que aí alguém pode falar assim, mas se Deus aparecer para mim, num sonho, numa visão, numa revelação, aí eu vou obedecer. Não, se você não está obedecendo a palavra, provavelmente você não vai obedecer nenhuma visão. E nenhuma visão, revelação extra substitui ou suplanta o que está na palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é a palavra de Deus e ela é a única regra de fé e prática do cristão. Nós devemos obedecer o que está na palavra. Então, você veja que os discípulos obedeceram a ordem do Senhor Jesus e ficaram na cidade de Jerusalém, ficaram ali no cenáculo buscando a presença do Senhor, o cumprimento da promessa e no tempo determinado por Deus, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre eles e eles foram revestidos de poder. Então, Deus valoriza a obediência dos seus servos, das suas servas. Tanto que o Senhor falou, é melhor obedecer do que sacrificar. Infelizmente, muitos acabam até de forma inconsciente seguindo pelo caminho do sacrifício, em vez de seguir pelo caminho da obediência, que é o caminho que agrada a Deus, de fato, que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, é tempo de estar na presença de Deus em santa obediência. Temos que obedecer a palavra de Deus. Às vezes é dura, às vezes é difícil, muitas vezes vai ter que rasgar o nosso ser, a nossa personalidade, nossa parte humana. Vamos ter que negar, vamos ter que renunciar a muitas coisas para obedecer a palavra de Deus, mas é o que a palavra de Deus nos ordena fazer. E temos que fazer isso porque a volta do Senhor Jesus é iminente e se queremos realmente desfrutar de todas as promessas que Ele fez à sua igreja, vamos então ser obedientes à sua santa palavra. Muito bem, estamos chegando à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça, deixa seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal da Festa Academia, bate o sino para receber as notificações sempre que postarmos novos vídeos aqui no canal da Festa Academia. Você vai encontrar também no canal da Festa Academia links, ou melhor, você vai encontrar playlists com todas as lições de EBD, nos trimestres anteriores, e também as lives da EBD dos jovens, que estamos gravando todas as quintas-feiras, das 10h15 da manhã até 11h15, 11h20, 11h25, por aí. Então, também você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo e dos outros vídeos do canal da Festa Academia, então você vai encontrar links para você adquirir, você comprar as obras, os livros que são recomendados pelo comentarista deste trimestre para abençoar a sua vida e complementar o seu aprendizado desse tema tão importante, que esse é o tema sobre as promessas de Deus para a sua igreja. Muito bem, então a conclusão diz assim: as promessas de Deus para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
são de grande valor espiritual. Como igreja, estamos integrados como membros desse corpo espiritual. Por meio de Cristo, as promessas do Senhor são grandiosas para todos os que fazem parte da igreja. Nele, viveremos as promessas da vida eterna, de poder e da glorificação final do nosso corpo. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis. Muito bem, então estudamos, né, nesta lição, né, sobre os planos de Deus para a sua igreja. Então, a igreja de Cristo é a igreja do Deus vivo. Então, nós temos promessas que muitas já se cumpriram, tanto individualmente na nossa vida, como na coletividade, na igreja como um todo. Por exemplo, o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes já aconteceu, né? O Evangelho tem sido proclamado no mundo inteiro, já em todas as gerações. Muitas vidas têm sido alcançadas pela mensagem, pela pregação, né, do Evangelho de Jesus Cristo. E a nossa tarefa hoje é prosseguir realizando esta obra até que o Senhor volte, que é mais uma promessa que está prestes a se cumprir, né? Que Deus prometeu que o Senhor Jesus voltaria para buscar a sua igreja. E nós cremos que isso vai acontecer, né? E a qualquer momento temos que vigiar, estar atentos, vigilantes, para não sermos, né, enganados, para não sermos removidos, retirados deste caminho de obediência que conduz ao céu. Muito bem, esse foi o conteúdo desta videoaula. Deus abençoe seus estudos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.